como vocês estão? Então, um assunto que vocês pediram muito para eu trazer aqui era genética, e eu pensei para esse primeiro vídeo a gente trazer os conceitos iniciais, porque eu vejo que muita gente confunde eles, tipo assim, são conceitos às vezes parecidos, mas que tem um detalhezinho de diferença que às vezes te pega numa questão. E hoje eu tenho um quadro, não ri, e eu vou usar ele para não me perder aqui. Então, gente, vamos começar por genoma. Genoma é a totalidade dos genes de uma espécie. Lembra daquele projeto que teve, Projeto Genoma Humano? A gente codificou todos os genes da nossa espécie. Então, isso é o genoma. Então, gente, cariótipo é quando a gente vai levar em conta a morfologia do cromossomo, ou seja, o tamanho do cromossomo, a posição do centrômero e o número de cromossomos de uma determinada espécie. É aquela fotinho que sempre aparece nos materiais didáticos com os 23 pares de cromossomos, sabe? Em ordem do maior para o menor, aquilo é o cariótipo. O gene e o alelo é uma confusão que a gente faz. O gene vai ser um pedaço do DNA codificante, ou seja, que tenha uma informação de produzir proteína. Então, é uma parte do DNA ativa, não ativa, mas assim, que tem uma informação, e não só uma parte do DNA que não codifica nada. E o alelo, gente, é uma diferenciação do gene. Como assim? Vamos supor que a gente tem um gene cor do olho. A característica determina o gene. A gente tem o gene da cor do olho. Agora vamos supor que aquele gene cor do olho pode codificar um olho marrom ou um olho azul. Isso vão ser os alelos, o azul e o castanho. As diferentes formas que aquele gene pode se apresentar. O genótipo é a composição alélica de um indivíduo, ou seja, eu tenho um genótipo. Quais são os meus alelos? Para todas as características eu tenho determinados alelos. Agora, uma outra pessoa, ela vai ter um outro genótipo, porque ela pode ter outros alelos para os mesmos genes, entendeu? O fenótipo é quando a gente vai levar em conta o genótipo, ou seja, essa composição do DNA, né, com os nossos genes, mais a interferência do meio, porque o fenótipo vai ser aquilo que a gente enxerga nas pessoas, as características manifestadas, e isso também é influenciado não só pelo genótipo, né, que é a parte do DNA, como os fatores, né, do meio. Sei lá, se é exposto a muita luz, você pode mudar a cor de pele. Se você come muito bem, você pode desenvolver melhor alguns genes. Então, as características podem ser mudadas a partir daquilo que você recebe do meio. E isso seria o fenótipo, aquilo que a gente enxerga. O cromossomo e a cromatina é uma coisa que muita gente confunde. A cromatina é quando a gente pega o filamento do DNA mais a proteína histona, né, várias proteínas histonas e proteínas não histonas, e ele está desespiralizado. Então é quando a gente pega esse DNA mais as proteínas numa fase de intérfase da célula, ou seja, quando ela não está sofrendo uma divisão celular. E aí vai ser a cromatina. Quando essa célula entra em divisão celular, uma coisa que acontece é a espiralização da cromatina. E essa espiralização deixa o DNA mais condensado em uma forma mais clara que a gente consegue ver, e essa estrutura é o cromossomo. Então, o cromossomo seria a cromatina mais condensadinha, entendeu? E a gente só verifica a presença dos cromossomos na hora que a gente está na fase de divisão celular. Beleza, gente. Agora os conceitos de homozigoto e heterozigoto, quando a gente fala que o indivíduo é heterozigoto ou homozigoto para uma determinada característica. Lembra que a gente falou de gene e alelo? Aqui eu escolhi o gene A. O gene A apresenta em dois tipos de alelo, o gene Azão e o gene Azinho. É o mesmo gene com dois alelos, né? O alelo Azão e o alelo Azinho. Se a gente tiver um alelo azão e um azinho, ou seja, as duas formas do gene, porque lembra que a gente tem os cromossomos apresentados em pares, porque a gente é uma espécie de diploide, quer dizer que o indivíduo é heterozigoto para o gene A, porque ele apresenta um azão e um azinho. Se esse indivíduo apresentar dois genes azinho ou dois genes azão, ele vai ser homozigoto para o gene A, para o gene azinho, né, para o alelo azinho. E a última característica, o último conceito que a gente tem que dominar é o conceito de dominante e recessivo. Quando que a gente sabe que aquele alelo é dominante e quando que a gente sabe que o alelo é recessivo? Quando a gente bate o olho, a gente identifica se está maiúsculo ou minúsculo, né? Geralmente o maiúsculo é o dominante e o minúsculo o recessivo. Mas o que de fato é a dominância e a recessividade? Quando a gente consegue expressar uma característica, quando a gente tem uma dose única do alelo, por exemplo, o alelo azão, se a gente tiver azão, azinho ou azão, azão, ou seja, uma dose única do alelo azão ou uma dose dupla do alelo azão, a característica azão vai ter sido
manifestada. Como a gente deu aquele exemplo da cor de olho, seria a cor de olho castanha. Se eu tiver um alelo para cor de olho castanho ou dois, a característica castanho vai se manifestar. O recessivo, ele só se manifesta quando a gente tem dois alelos iguais, então seria azinho, azinho. Só dessa forma que ele se manifesta. E aí essa pessoa teria a cor de olho azul. Então é isso, gente. Esses são os principais conceitos para a gente ter uma boa base da genética e a partir deles que a gente consegue aprender os outros conteúdos. Então é isso, gente. Quem gostou já deixa um like aí. Se você ainda não me conhece lá no Instagram, eu dou bastante dica para vestibulando. É rafab.med, vai lá dar uma olhadinha. E se inscreve aí que eu vou continuar postando alguns vídeos sobre as matérias, tá bom?